Deus, vamos lá enviar. Vamos voltar para a vida. Vamos cuidar da vida. Sábado tem aula de mediação, estudo de casos com o Elkio. Contar babado para vocês. Sumida por motivos de... Por motivos de viver a vida, meu amor. É verão na Europa. Eurosummer. Vamos viver a vida. Vamos cuidar de trabalhar. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Mandam um assuntinho pra gente assuntar. Seguinte. Ontem a gente teve a notícia da menina, da Juliana, né? Que infelizmente faleceu lá sozinha, abandonada no meio do nada, num vulcão. E literalmente abandonada. Você tem uma filha, essa menina era mais nova do que a minha filha. Mais nova do que a minha filha mais velha. Ela nasceu em 99, a minha filha nasceu em 98. Então, assim, você vê de longe uma filha morrer de abandono, é desumano. Muito desumano. E me fez refletir muita coisa, porque a gente está vivendo num mundo muito individual. As pessoas usam muito o termo narcísico, né? Fulano é narcisista, nós estamos numa sociedade narcísica. Então, quando eu vejo um grupo que vai visitar um negócio e deixa uma mulher sozinha no meio do nada, entenda que grupo não é companhia, não é parceria, tá? Isso precisa ficar muito claro pra gente. Não necessariamente você estar num grupo de pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta, que falam do mesmo assunto, que desfrutam da mesma vida, quer dizer que você tenha parceiros de vida. Então, quando o grupo segue, larga uma mulher no meio do nada, sozinha, fala-se de muita coisa, tá certo? Fala-se de muita coisa que eu estou pagando para passear, eu estou pagando para conhecer, não é meu parente, eu não sou sua mãe, eu não sou mãe de ninguém. Tem várias reflexões aqui que acontecem. É que, claro, infelizmente é uma tragédia, é um acidente, ela poderia ter caído mesmo em grupo, sim, seria diferente, tá? Então, a gente precisa refletir principalmente, assim, como que largaram uma mulher sozinha no meio do nada, com a desculpa de que eu vou ter uma vista da natureza. O que você vai ver de tão importante na natureza, de tão bacana, de tão emocional, de tão transcendente, que é maior do que a vida de alguém que ficou para trás, né? A gente já conhece essa história no Everest, né? De que a pessoa começa a passar mal e a gente tem que seguir, deixa ela lá morrer sozinha. Então, que superação é essa que a gente desenhou como superação, como meta, onde deixar alguém morrer sozinho pelo caminho faz parte, sabe? Onde deixar morrer alguém pelo caminho não afeta a minha meta, não afeta o meu desejo de superação. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. A gente precisa refletir muito sobre isso, tá? Então, o caso dessa menina me trouxe muito essa reflexão de que a gente está muito acostumado a montar grupinhos coesos, ou seja, o grupinho de pessoas que pensa igual a mim, que gosta da mesma coisa que eu gosto, sabe? Que a gente tem muitas afinidades, ok. Quem está pagando o preço por ti, né? Então, assim, cuidado, muito cuidado com essa história de montar grupinhos coesos, tá? Saiba quem tá com você de verdade, porque a gente se ilude muito com o clubinho das afinidades, das pessoas que vão estar ali com você, etc, né? Porque a gente gosta da mesma coisa, a gente se dá super bem. E coincidentemente eu tinha encomendado a edição de um vídeo meu e da Rebeca, e saiu hoje a edição, eu postei. A Rebeca é minha amiga há uns 30 anos. Eu tenho amigas... A gente nem precisa fazer essa conta, né? Porque não tá mais com graça da gente fazer essas contas. É muito importante você saber quem vai estar com você em vários aspectos, tá certo? Em vários aspectos. Não só quando você estiver à beira de um precipício e for cair, ou quando você se cansar, mas principalmente quando você mexer nos interesses do outro. Quando estar com você não represente lucro para alguém, não represente lucro ou vantagem para essa pessoa, aí você vai saber se essa pessoa realmente é sua parceira ou não, tá? Eu lembro que uma vez eu fui pro Brasil, acho que eu tava grávida, enfim. Fui pro Brasil, fazia muito tempo que eu não via algumas amigas e tal. A gente sempre faz um esforço pra se encontrar, né? E aí uma amiga minha pegou o carro, botou o marido pra dirigir 300 km pra encontrar comigo.
Só passou 2 horas comigo e foi embora. E a gente tinha uma outra amiga nessa cidade que a gente andava sempre juntas, né? Nós 3. E aí a outra ficou, vamos se ver, vamos se ver, vamos se ver. E ela não foi me ver porque ela tinha que fazer as unhas. Se ela não fizesse as unhas naquele horário, ela ia passar a semana, ela não teria outro horário na semana. E é isso que por isso, sabe? Eu lembrei muito desse exemplo. E aí eu olhei e disse, tá tudo certo. Quem sou eu para interferir na sua rotina, né? Então, assim, quem fica com você quando você já não está dando lucro para essa pessoa? Quando você mexe nos interesses dessa pessoa? Esse caso da Juliana trouxe para nós essa reflexão. Quem abandonaria essa trilha no meio do caminho para não me deixar morrer sozinho? Você sabe quem são essas pessoas ao seu redor hoje? É muito importante a gente refletir isso. No começo da pandemia, quando eu comecei a dar curso, etc., a gente pensou em montar uma turma voltada para o direito, né? Voltada, na época, eu falava assim muito de direito sistêmico, etc. E eu sempre conheci muita gente, mas eu não tinha orçamento para oferecer para essas pessoas. E aí eu liguei pro Elco, que é meu amigo há muito tempo também. Liguei pro Elco e disse, vamos fazer assim, assim, assim. Ele disse, vamos. Eu digo, mas assim, quanto que você cobra? Ele falou, não cobro nada. Não cobro nada. Se der dinheiro, deu. Se não der, não deu. Né? Se der, a gente divide. Se não der, a gente esquece. Joga pra cima. Eu falei, é doido. Mais doido que eu, né? Mais doido que eu. E aí, no vulco do tumulto, veio uma galera. Veio a Fabiana, veio o Elkio, veio o Dr. Cleiton, vieram vários nomes já muito reconhecidos no mercado. E todos disseram a mesma coisa. Leiliane, o que der, deu. O que der, deu. Der dinheiro, deu. Se não der dinheiro, a gente fez, né? A gente aconteceu. E foi muito legal fazer essa turma, né? Então, agora, quando a gente montou de novo esse workshop sobre mediação, a gente fez o mesmo acordo, né? E é muito difícil você conseguir pessoas que fazem esses acordos com você. Pessoas que são leais a você, independente da margem de lucro oferecida, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Muita gente mandou pra mim no inbox, que eu tava falando ontem da questão da constelação, mas só pra eu lembrar. Muita gente mandou pra mim no inbox a história do Marçal ter ido batizar a menina, não sei o que, não sei o que. A gente precisa entender uma coisa, gente, entendeu? A gente precisa entender de comunicação e negócios. Qual é o negócio do Marçal? É se manter na onda. O Marçal tem o poder de fazer você falar dele. Entendeu? Ele tem a habilidade de gerar temas que mexem em diferentes camadas da sociedade, que fazem que com diferentes pessoas da sociedade, de diferentes núcleos, falem dele. Coloquem o nome dele no movimento. Então, ele virou notícia na história da montanha, ele virou notícia nas eleições, aí ele foi lá no Rio Grande do Sul, virou notícia de novo, né? E agora ele virou notícia batizando a Graciane. Não. E aí eu vi até um pastor que fez todo um culto para falar do quanto errado aquilo estava. Então, o Marçal tem esse poder de fazer as pessoas falarem dele. Independente do tema. Você vê que são temas totalmente adversos. Uma tragédia no Rio Grande do Sul, um batismo, uma escalada de montanha, uma candidatura política. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder, ele tem essa habilidade. Isso é uma habilidade que ele tem. Tá certo? Não estou dizendo que esteja certo ou errado, que seja bom ou ruim. Estou dizendo que é uma habilidade que ele tem. Então, de vez em quando, você vai ver ele fazer essa manobra, né, de aparecer, de virar trend, de virar notícia, tá? Então, justamente muita gente me mandou, eu não postei, não falei nada, estou falando somente aqui, justamente para a gente entender a questão dos papéis, porque quando a gente trabalha com constelação, a gente trabalha com coletivo, a gente trabalha com posicionamento, com tarefas, com localização, né, com as funções dessas relações. Então, quando eu vou me colocar num determinado sistema, eu vou, né, adentrar a um determinado sistema, eu preciso entender o que está rolando ali. Então, se a tarefa dele é fazer eu falar dele, se eu falar dele, eu, né, estou obedecendo a ordem inicial dele, beleza? Por isso que eu não repostei nada, estou falando aqui só dentro dessa esfera. E essa percepção a gente precisa ter em qualquer relacionamento. Quando a gente fala, muita gente me pergunta, Leiliane, por que tu trabalha com constelação? Meu Deus, parece que isso já está fora de moda, isso já passou e tal. Gente, aqui na Alemanha, eles perguntam assim, o que se pode constelar? Né? Tem uma pergunta-chave que é, e aí o Matias respondeu, onde é que não há uma constelação? Em toda situação há uma constelação.
toda, porque nós somos coletivos, nós somos gregários, nós temos papéis sociais, né? Nós temos papéis relacionais. Por isso que a gente diz assim, você está no lugar da sua mãe, eu virei mãe do meu pai, essa empresa é uma mãe, né? Esse trabalho é uma mãe para mim, sabe? E a gente vai montando relações e conexões de acordo com o que o Moreno chamava de papéis sociais. Que papel social esse lugar ou essa pessoa está ocupando na minha vida? Quando eu não tenho consciência disso, acontece o emaranhamento. Eu emaranho meu marido com meu pai, eu emaranho meu chefe com meu pai, a empresa com minha mãe, eu emaranho meu filho com meu marido, né? E aí eu vou criando os famosos emaranhamentos, ou seja, as funções estão entrelaçadas, as pessoas começam a ficar sobrecarregadas. Quanto maior for a sobrecarga e o afeto, maior precisará ser a ferida para desfazê-la. Quanto mais apegada a alguém e mais emaranhada essa pessoa eu tiver, maior precisará ser a ferida para que eu consiga me despedir. Então a gente fala, quanto maior for o amor, maior precisa ser a dor para que ele se encerre, né? Senão eu não consigo romper esse vínculo. Você vai ver muito quem trabalha com divórcio, eu trabalho com divórcio, você vai ver muito isso, né? O quanto às vezes parece que a pessoa tem que fazer 1001 coisas ruins para o outro não querer voltar e o outro ainda quer voltar e, né? A gente fala, eu já tenho, agora eu estou atrás da humilhação. Quantas humilhações eu preciso passar para renunciar a esse afeto? A gente vê muito isso. Por quê? Porque eu coloquei nesse afeto, nesse homem ou nessa mulher, muita coisa. Eu coloquei a minha mãe, coloquei meu pai, eu coloquei a minha segurança, tudo. E aí quando essa pessoa sai da minha vida, sai tudo, né? Sai tudo, não tenho mais nada, não sei de mais nada. E a gente tem uma cultura que alimenta isso, tá? A gente tem uma cultura que alimenta muito isso. Quando eu comecei a trabalhar com constelações 15 anos atrás, depois eu fui pro Brasil, eu morei no Brasil de 2014 a 2018, eu vi muito esse movimento de que nós somos países colonizados, né? Então, de eu colonizar as pessoas. Eu falava, gente, vocês estão vivendo a New Colonization. Vocês estão pegando frases prontas da Europa e enfiando a goela abaixo nos clientes, dizendo, você tem que fazer isso, você tem que tomar seu pai, você tem que tomar sua mãe, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Eu digo, por quê? Porque um gringo disse? Oi? Vocês, né? Somos mais leais do que eles. Vocês estão leais à colonização de novo? Again? Será que nenhum de nós aqui já disse isso ou de outra forma? Né? Então, eu preciso saber também quem sou eu nessa brincadeira, nesse jogo do bicho, quando eu entro numa situação principalmente, tá? Mandem um assuntinho pra gente assuntar, eu gosto quando vocês mandam assuntinho pra gente assuntar, uma historinha, uma treta de família. Inclusive, uma aula que eu fiz que foi muito legal, foi a gente fazer as resenhas dos livros do Hellinger. Peguei trechos do livro do Hellinger pra gente debater sobre comunicação. Debater sobre a linguagem que é usada nesses livros e por que essa linguagem invadiu os diálogos. Entende? Por que ao invés de aprender com o Hellinger, eu passei a imitar o Hellinger? Por que ao invés de aprender e entender o que ele fez, eu passei a tentar copiar exatamente o que ele fez, inclusive repetir as palavras que ele utilizava, né, dentro da minha prática terapêutica. Então, a gente fez um estudo mostrando isso. Eu até estava fazendo isso no Centro Sentimos Leveza, para a gente entender tudo isso. Porque todo o processo terapêutico precisa ser adaptado. Tudo. Não dá para eu pegar nada de uma sociedade, copiar e colar em outra. Eu preciso adaptar. Quem fez psicologia sabe disso. A maioria dos testes são americanos. A gente precisa adaptar e validar a população. Por quê? Porque nossas dores são culturais, ok? As minhas dores, as suas dores são culturais. Quem fez refletindo com Maturana vai entender isso, né? Maturana traz muito esse conceito para nós e mostra muito por que a gente sofre, né? Por exemplo, quantas mulheres nossas sofreram para não ser uma mulher separada, porque o que significava ser uma mulher separada no tempo dela era tão dolorido que era menos dolorido suportar um casamento doente do que suportar a pressão de ser uma mulher separada. Enquanto que na nossa época, né, nós que somos filhos dessas mulheres, já testemunhamos a festa do divórcio.
né? Já existe a celebração do divórcio, né? As pessoas fazem foto, fazem book do divórcio. Então, olha como de uma geração para outra as nossas dores mudam. As nossas dores se deslocam de lugar, né? Então, aquilo que antes era um pior peso, agora se torna um alívio. Percebe? Essa é a questão. Manda aí um assuntinho que eu vou embora. Sábado tem aula do Elkio eu, Elkio e a Camila. Vamos fazer a aula da mediação. Ó, quem é advogado? Você não enche meu saco domingo, não, tá? A tarefa do nosso encontro de sábado é vocês trazerem estudo de caso. Traga o caso. Leiliane, estou com um caso assim, assim, assim. Como é que eu faço? Como é que eu escuto essa pessoa? O que é que passou aqui que eu não vi? Essa é a nossa tarefa. A teoria vocês já têm. A teoria está no Google, tá? A nossa tarefa é a gente se encontrar e discutir estudos de casos reais, tá? Essa é a grande diferença do encontro de sábado. A aula tá no Google. Pode estar aí. Tem a teoria, vocês têm no Google, tá? A diferença de você parar a sua vida para assistir algo ao vivo é você participar, não é você assistir, é você interagir. É você ter espaço de fala e a gente discutir, onde você vai pegar a minha experiência, a experiência do Elkio, a experiência da Camila e vai trazer para a sua prática real hoje. Decorar a teoria, bote no YouTube que tem gratuita, tá? Não precisa você vir pagar e parar a sua vida, não. Então, observem isso. A ideia do workshop, ou seja, trabalhar juntos dentro daquilo que você já tem, tá? Esses dias eu escutei uma psiquiatra falando que alguns clientes chegam no consultório dela dizendo que consteladores pediram para eles perdoarem seus abusadores. Esse é o erro mais comum, né? Foi o erro mais imbecil que criaram na constelação e que se repetiu, né? Esse é o erro mais ignorante, idiota, imbecil, errado, absurdo que se criou na prática da constelação, baseado num pedaço de um livro do Hellinger. E que eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não joguem isso nas costas do Hellinger e da constelação. Isso fala mais do constelador. Fala mais de algo que ele já acreditava, que ele vai usar o pedaço do texto para validar aquilo que ele já pensava, tá? Se é alguém que estudou de verdade e vê um negócio desse, ele sabe até interpretar o texto, porque não é isso que o texto diz, tá? É uma questão assim... Eu sempre falo, gente, cuidado. O observar fala do observador, não do observado. Isso não tem a ver nem com o Hellinger nem com a constelação. Isso tem a ver com a pessoa que pegou aquele pedaço de acordo com a sua conveniência. Você vai ver isso em qualquer lugar do mundo. Nos pastores, com a Bíblia, sabe? Isso fala de mim, não da teoria. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho a relação abusador... E aí eu tenho que estudar, né? A minha tese da especialização é só essa relação da volta, né, da menina abusada para a família. O que acontece? A gente precisa estudar história. Historicamente, antigamente era comum que, não estou dizendo que seja certo, que a filha mais velha era entregue como esposa para o pai. Por quê? Porque não existia anticoncepcional, a mulher ia ficando mais velha, morrendo de parir. Para ela não parir mais e morrer, a filha mais velha era entregue ao pai como esposa. E isso não era segredo, tá? O que acontecia? Muitas vezes, no meio do caminho, ele queria pegar mais uma, a mais nova, certo? E aí a filha mais velha ia lá convencer ele a não fazer isso com a mais nova, tá? O que é que o Hellinger fez? Falou disso numa constelação. Falou que muitas vezes a filha se submete à violência, se submete àquela situação por amor, ou a mãe que está sofrendo, ou a filha mais nova, certo? E que nessa confusão, ela acaba, às vezes, desenvolvendo um afeto por este homem, por este abusador, que no vulco do tumulto, vou crescendo com ele, vou tendo relações, vou tendo filhos, é natural que isso aconteça, tá? É comum que isso aconteça, não é natural, mas é comum que aconteça dela se vincular a este homem, beleza? Isso tá certo? Não, né? A gente precisa estudar a origem do incesto. Quando é que o incesto é declarado como crime dentro da família, como proibido dentro da família? Existe esse estudo, tá certo? Existe a criação do incesto, né? Porque antes não existia, nas sociedades originárias não existia, tá? Então, a gente precisa estudar. E aí, eu pego meia dúzia de doido que pega pedaços prontos de um livro e sai jogando. Ah, você, para se curar, você tem que perdoar o seu abusador. Isso é a maior ignorância do mundo, tá? A maior ignorância do mundo. Porque
a dor da vítima nem é em relação ao abusador. Então já mostra que essa pessoa não estudou o básico. A dor da vítima do abuso intrafamiliar não é com o abusador. A dor dela é com a família, que apoia o abusador mais do que apoia ela. É com a mãe, né? É muito mais isso. Aqui, filhos adultos já casados que continuam grudados e dependentes ao pai de alguma maneira. Tem várias camadas dessa pergunta, tá? Eu dou formação sim, tá acontecendo a turma do Além de Bert. Agora, a segunda turma do Além de Bert, em novembro desse ano, a gente vai ter um presencial, tá? Acho que no primeiro final de semana de novembro. Eu vou pro Brasil para fazer um grupo presencial que a gente fez há 2 anos atrás, tá? Tô indo de novo. Vou resolver isso essa semana, a questão das datas, ok? Filhos já casados que continuam grudados e dependentes dos pais de alguma maneira. Tem várias camadas, né? Eu tenho a mãe que fez do filho o marido, então o filho não tá livre para ir. Eu tenho a mãe que fez da filha a melhor amiga, já viram? Aí a minha filha é minha melhor amiga. Meu amor, vai se tratar, viu? Vai se tratar, porque a sua filha é pra ter as amiguinhas dela, da idade dela, do ciclo de vida dela, tá? Você é pra ter construído suas amizades. Você não construiu, não? Tem muita poeira debaixo desse tapete, tá certo? Tem filhos que não têm permissão de sair de casa, porque a gente tem hoje uma idolatria da filiação. Vou explicar. Uma idolatria da infância, uma idolatria dos filhos. Então a gente tem os filhos mão de obra, né? Depois da guerra, que vão servir para trabalhar. A gente tem a criação da infância, a criação da adolescência. A gente precisa entender que infância e adolescência são produtos de uma determinada camada social que pode pagar por eles. A minha filha pode ser criança e pode ser adolescente, certo? A filha de uma mulher assalariada numa comunidade com vários filhos, desamparada do marido, com 5 anos ela toma conta da casa. Ela não tem direito de ser criança. Não existe amparato social e financeiro para ela ser criança. Então, a gente tem a criação da infância e a criação da adolescência. E a infância e a adolescência continuam sendo um produto da classe média para cima. Não são um produto da classe média para baixo. Na classe média para baixo, aprendeu a comer, a andar, já é adulto, já é um mini adulto, tá? Então, eu vou precisar ver várias camadas dessa relação para entender em que ponto eles estão conectados com os pais. Em que lugar eles não têm permissão para seguir. Porque seguir não é abandonar, tá? A gente tem outro conceito que é deixa teu pai e tua mãe para... né, e monta a tua própria família. Até a Bíblia fala disso, né? Isso não quer dizer que eu vou abandonar os meus pais, pelo contrário. Pelo contrário. Quer dizer que para eu ser um bom marido, eu tenho que ser um bom filho. Para eu ser uma boa esposa, eu preciso ser uma boa filha, tá? Então eu vou continuar sim dando suporte aos meus pais. Eu não vou estar dependente desse afeto. Eu não sou mais dependente do afeto dos meus pais, como eu era antes, ou dependente do cuidado físico, de casa e etc. Agora eu vou ter a minha casa e etc. Eu vou liberar os meus pais de serem meus pais e eu vou continuar dando suporte para eles do meu lugar de adulto. Quando? Aí eu vou te explicar como é que os adultos são ligados aos pais. Os adultos são ligados aos pais mais por vingança do que por afeto. Sem medo de ser feliz. Os adultos estão conectados aos pais mais por vingança do que por afeto. Filhos que não conseguem seguir na vida, não conseguem se afastar dos pais, não é por amor aos pais, é por vingança. Porque eles não abrem mão de cobrar dos pais aquilo que eles acham que o pai tinha que ter dado. Tá? Então eles ficam voltando para a casa do pai, voltando para a casa da mãe para cobrar, para exigir, para dizer, tá vendo? De novo você não me deu aquilo que eu queria. De novo você não me tratou bem. De novo você fez comigo hoje o que você fez comigo na minha festa de 5 anos da escola. De novo, e assim eu vou indo, né? Então, infelizmente isso acontece, né? Imagina que eu sou uma senhorinha de 85 anos, tenho uma filha de, 40 e tantos anos, 50 anos, e ela me diz agora que eu tenho que aprender com ela, depois de 80 anos de vida, eu tenho que dizer, diga, querida filha,
O que eu tenho que fazer para lhe fazer feliz? Não sei se é sua mãe, não. Você precisa que você me ensine agora o que é ser sua mãe para você poder seguir na vida. Esses são os adultos que eu recebo no consultório todo dia. Todo dia. Eles todo dia querem ensinar os pais como serem pais. Até hoje, com 40, 50, com 60 anos. A minha mãe não é para mim o que eu queria que ela fosse. E aí eu fico mostrando para ela o quanto ela é uma mãe falha. Ah, você falhou comigo nisso, você continua falhando. Você continua falhando, continua. Então, os filhos adultos que não conseguem seguir na vida, que são emaranhados com pai e mãe, não é por afeto, é por vingança. Tá? Pode ser que um ou outro por afeto, mas a maioria é por vingança. A maior amostragem é vingança. Beleza? Lamento informar, mas é assim. E aí, meu amor, vingança e sucesso não habitam na mesma casa. Vingança e prosperidade não habitam na mesma casa. Por quê? Porque dá muito trabalho. A vingança, ela exige muito de mim. Ela exige atenção, ela exige energia, ela exige muita coisa e não me deixa disponível. Eu não consigo ter nem tempo, nem energia para fazer outras coisas, tá? Se você estiver se vingando do seu pai, se você todo dia amanhece pensando assim, como é que eu vou fazer a minha mãe enxergar aquilo que ela não fez, ou aquilo que eu quero que ela enxergue, quero lhe dizer que provavelmente a sua conta bancária não está do jeito que você queria. Porque não dá tempo de fazer as duas coisas, não, tá? Não dá tempo você